de Dois Vizinhos, aquela clínica oftalmo da antiga clínica do Dr. Janino, hoje sob o comando do Dr. André Coitinho, e também em nome da Axel Club, onde a doutora Josiane Fávero e a sua equipe oferecem um pacote de atendimento surpreendente, principalmente tratamentos e cuidados especiais para a mulher, prevenção de estética dermatofuncional, como avaliações específicas de procedimentos futuros no tocante à saúde. Axel Club, na Avenida México, 1101, em Dois Vizinhos. Bom, o outro convidado hoje, que vamos ter 2 ordenações domingo, é o Claudecir Grevenhagen. Como é que eu tinha que falar em alemão para ele, né? Mas bom dia. Bom dia, Valdir. Bom dia, queridos rádio ouvintes que nos acompanham através da rádio. Com muita alegria, estou aqui hoje para falar da minha ordenação diaconal. E foi uma luta para chegar até aí ou não? Isso mesmo, vários anos de caminhada, um percurso longo, mas que, até que enfim, chegou o momento da ordenação diaconal. Que é um caminho para o sacerdócio. É o primeiro passo, é o primeiro sacramento da ordem rumo ao sacerdócio. Então, primeiro a ordenação diaconal e após 6 meses, a ordenação sacerdotal. E você veio lá de São João. São João produz muito padre, né? E padre político, como nós já vivemos aqui. 8 anos, o pároco prefeito. Vai ser candidato também depois, não? Por enquanto não penso nessas possibilidades, mas São João é conhecido mesmo dentro da diocese como um celeiro de vocações diocesanas. Olha, temos 11 padres que foram padres da diocese, que são da cidade de São João. E a maioria do interior? Temos do interior e também da cidade de São João, mas a maioria sempre, ou por enquanto, é do interior. E o seu caso é de onde? O meu pai, ele mora numa chácara. Era interior quando ele chegou, quando ele comprou o local, mas agora estamos cercados pela cidade. Então ficou uma chácara dentro da cidade. E como é que é a estrutura da sua família? Na minha família, tenho uma irmã mais velha, que já é casada, com 34 anos. Eu sou o mais novo e tenho 28 anos. E morava, antes de entrar no seminário, com o meu pai e com a minha mãe. A minha mãe foi professora, agora já está aposentada, e o meu pai trabalhava na agricultura. Olha só. E a sua vida seminarística foi como? A minha caminhada seminarística, o meu primeiro desejo começou lá quando eu era pequeno. Depois, vendo os trabalhos do pai, vendo os trabalhos dos meus tios com lavoura, eu havia mudado o ramo, não queria mais ser padre, que eu queria, essa era uma vontade de pequeno, e havia desistido. E um dia, escutei na rádio, e essa é a importância da rádio, escutei na rádio um programa onde convidava para o estágio vocacional. Aquilo tocou no meu coração, mas não dei muita bola. No outro dia, cheguei no colégio e um colega meu convidou para fazer o estágio. E convidamos mais um e fomos fazer o estágio vocacional em Palmas. Os 3 passaram, um já desistiu lá mesmo e outro, nós combinamos que pelo menos o segundo estágio faríamos. Eram 2 estágios. No primeiro passamos e no segundo, em 2 de São João, faríamos. Chegou alguns minutos antes de nós irmos para Palmas, ele me ligou e falou que não ia, porque a mãe dele faria com que ele entrasse no seminário, se ele passasse. E ele não quis arriscar. Eu também tentei não ir, e nesse momento meu pai falou, por que tu não tinha decidido antes? Por que deixou eu conversar com o padre primeiro, organizar tudo para o estágio?
Daí ele falou, pelo menos no estágio tu vai. Depois, se não quiser entrar no seminário, a decisão é tua. E daí eu fui. Cheguei lá, gostei desse segundo estágio, gostei da caminhada, mas nas primeiras conversas que nós tínhamos com os padres, eram 5 padres que faziam perguntas das mais variadas, desde as questões matemáticas, de geografia, questões também questões vocacionais e familiares. Quando eu cheguei com o segundo padre, eu já desisti, falei que não queria ser padre. E esse padre, por sorte, ele era da mesma cidade que os meus pais eram. E perguntou o nome do meu pai, e daí já falou o nome da minha mãe, falou o nome da minha avó, falou o nome de todos os meus tios, e eu não o conhecia, já fiquei imaginando como que ele sabia o nome de todos os meus familiares. Não sabia que ele era de São João também. Daí, ele se apresentou, falou que era o padre Bressani, daí eu conhecia, de fato, a família dele. Também conhecia, mas não sabia que ele era o padre Bressani. E daí pediu se eu queria entrar no seminário, eu falei que não. Depois, nesse caminho, no próximo dia, nós fomos fazer uma visita na cidade e para entrar no seminário tinha sobrado uma vaga. E eles me chamaram 5 padres dentro de uma sala, ou me chamaram, estavam em 5 padres dentro da sala e perguntaram se eu queria ser padre. Na tentativa, na pressão, nesse momento, a resposta foi que queria. E daí ele falou, então nós vamos te passar porque sobrou uma vaga. Se passar, você vem? Eu falei, vem. E daí, depois disso, foi um longo caminho, uma longa trajetória. Eu iniciei lá em 2008, foram 3 anos de seminário menor, 1 ano de seminário propedêutico na cidade de São João, 3 anos de filosofia em Francisco Beltrão e 4 anos de teologia na cidade de Cascavel, na antiga Famipar. E daí depois fiz o ano pastoral em Santa Isabel do Oeste, no mês de outubro. Fui para o seminário propedêutico, ajudar na formação. Em 2020, fui para Palmas, auxiliar na formação do seminário menor. 2021, vim para Imaculada, onde fiz o meu ano pastoral aqui na paróquia. E nesse próximo ano, então, no dia 13, às 9 horas da manhã, serei ordenado diácono, juntamente com o Giovanni Júlio, na Matriz Imaculada Conceição. E vai ser uma cerimônia de bispo, muita gente, 9 horas da manhã, e vai longe. Isso. Será uma cerimônia, o bispo é aquele que ordena, também vários padres participarão, aqueles convidados nossos, os padres diocesanos, também amigos nossos. Será uma grande celebração, de grande importância, porém teremos algum número limitado, pelo fato da pandemia. Mas aqueles que se sentirem convidados, todos se sintam convidados, aqueles que se sentirem motivados, podem ir na Paróquia Imaculada Conceição, que teremos lugares. Isso domingo agora e tal. E há uma previsão da ordenação sacerdotal para vocês dois? Sim, já a minha ordenação sacerdotal será no dia 13 de agosto. 13 de agosto. É uma sexta-feira, não? Será num sábado, véspera do Dia dos Pais. E aonde que vai ser? Em São João, na cidade de São João. Ah, não vai ser junto com o Giovanni? Não. A minha será em Nova Esperança. Aí. Nova Esperança, dia 27 de agosto. 27. Isso daí, a presbiteral é sempre na cidade de origem, né? Tá. E lá que o pai tem que matar o boi gordo. Lá já tá, engordou da diaconal e começou a engordar o da presbiteral já. Ai, que legal. E
duas palavrinhas, Giovanni, sobre a ordenação diaconal, que é diferente da presbiterial. Isso, assim, em questão de missa, rito, elas seguem mais ou menos a mesma sequência, né? O que muda é o que é chamado de oração consecratória, né? A oração do bispo, a imposição de mãos e a oração do bispo que ordena um homem a ser diácono e depois a ser padre, né? O que está impresso nessa ordenação é o serviço, né? Claro, uma vez diácono, sempre diácono, como sendo padre, sempre padre, né? Imprime caráter, vamos dizer assim, né? A ordenação. Nós não podemos deixar depois de ser padre, como ninguém pode deixar de ser batizado uma vez batizado, né? O que muda são as dimensões do serviço, né? Enquanto a diaconal, o serviço é da palavra, de proclamar a palavra, é do batismo, é também da caridade. A presbiteral está mais voltada à missão de um pároco de igreja, e com isso as celebrações, todos os sacramentos, mas especialmente a Eucaristia, a confissão e a unção dos enfermos. Viu? Mas aquela cerimônia de deitar, existe tudo isso? Tudo isso. Durante a ladainha, quando se invoca a intercessão dos santos, nós dois estaremos deitados no chão, né? Deitados no chão, enquanto a comunidade canta a ladainha, pedindo a intercessão dos santos. E após essa prostração, né, o bispo faz a oração de ordenação. E a ladainha é em latim ou em português? Em português. Em português aí. Então dá para entender tudo, né? Sim, dá para. Que ótimo. Bom, e tem uma previsão do tempo de tudo isso na igreja ou não? Olha, é uma celebração bem mais longa do que o costume, né? Por conta dos diversos ritos e especialmente porque vamos estar em dois também, né? Algumas questões vão exigir mais tempo porque somos em dois. Porque depois da ordenação, desta oração de ordenação, há a saudação dos padres, a saudação do bispo, da família. Então isso também acaba alongando um pouquinho. Então, estaremos aí por em torno de umas 2 horas e meia, talvez, de ordenação. Pois é isso que eu estava falando com ele, Giovanni. Nós transmitimos a missa das 8h30 às 9h30. E daí a programação é terceirizar. Mas nós vamos tentar fazer uma ginástica para pelo menos a parte ordenante, que é mais novidade, após a liturgia da palavra, é isso? Isso. Já após a proclamação do Evangelho, começa o rito de ordenação, que consiste no quê? A apresentação, né, de nós dois, minha e do Claudecir, né, o nosso estar presente na celebração e ouvir a homilia do bispo que estará direcionada à questão da ordenação diaconal. Ali começa o rito de ordenação, né, já desde a homilia até o momento que nós vamos nos paramentar, né, colocar a roupa de diácono. Então, esse núcleo, vamos dizer assim. E esses diáconos leigos que nós temos por aí, qual que é a diferença de vocês com eles? Então, a igreja possibilita a possibilidade do diaconato permanente, né? Nós somos diáconos transitórios. Seremos ordenados diáconos em vista da ordenação presbiteral. Estes diáconos que nós temos como leigos casados, né, são diáconos permanentes. Eles já são casados e podem ser ordenados diáconos. Não poderão ser ordenados padres, né, porque são casados. Estão com o sacramento do matrimônio aí, né? Mas há a possibilidade do diaconato permanente também. Interessante. E ainda do lado leigo, além, não tem acima de diaconato, não, né? Não. Assim, em questão de sacramento, não. Mas também nós não podemos colocar o sacramento da ordem como algo que vai ser acima, né?
o leigo pode ser ordenado diácono, né? Mas o leigo também é catequista, o leigo também é ministro da Eucaristia, também é membro de pastoral, né? Isso também é muito importante. Muito bem. E o Claudicir, qual que é a ideia? É permanecer na paróquia aqui mais um ano? A princípio, sim. Tem a ordenação diaconal e eu permaneço na paróquia por mais algum tempo. Talvez um ano, talvez meio ano. Então, às vezes, conforme a necessidade da igreja diocesana, nós nos colocamos à disposição. E o teu novo chefe aí é o padre? É o padre Dilonei, que por coincidência também é de São João. E qual que é o sobrenome do Dilonei? Dilonei Pedro Miller. Ah, Pedro Miller. E ele já foi empossado ali ou não? A posse será no dia 17. Ah. Dia 19. 19. E o seu, Giovanni, é o São João, São Jorge. De São Jorge, Padre Tacir Francisquina, de São Jorge. Tudo ali perto. Todo da região ali. Olha só. Interessante. E a posse do Padre Tacir será dia 13 à noite. Dia domingo Ah, no mesmo dia. Isso, no mesmo dia. Vamos gastar o bispo. Vai Né? ser, ele aproveitou a viagem. Muito bem. Olha, para terminar, qual a mensagem que você, Claudicir, quer deixar para nós diante dessa situação? Diante dessa situação que nós vivemos, diante da pandemia, sempre é necessário a esperança e a perseverança. Dias melhores virão, mas é preciso nós esperarmos. E melhor seríamos, ou nós ficamos melhor, se nós esperarmos com Deus no nosso coração. E gostaria de convidar a todos para dia 13, às 9 horas da manhã, participarem da nossa ordenação diaconal. Se não presencialmente, mas através dos meios de comunicação. E o Giovanni? Então, a minha... Escuta aqui, mas Giovanni, G-E, N-E. É um italiano brasileirado aí, né? O meu filho é Giovanni Giocondo. Giovanni, o meu saiu aí sem I e sem 2 N's, né? Saiu bem torto o Giovanni. Já que o sobrenome vai ser meio diferente, vamos mudar o nome também. Giovanni, tudo com ele. Viu, alguém avisou a família para ouvir o 7h30 hoje ou não? Foi avisado lá em casa. Ah, bom. Então, manda um abraço lá para o São Joanense. Nos Nova Esperancenses. Ah, é? Esta, Nova Esperança do Sudoeste, Tô sim. Pai e mãe já devem ter chegado dentro de casa depois do leite. Né? Então, um abraço ao pai, meu pai, minha mãe, Silvestre e Anitta, lá do Cabeceira do Lontre, Nova Esperança. Eu vos amo muito e domingo estaremos unidos aí para a ordenação. E a sua mensagem? Então, mensagem de gratidão, especialmente porque nesta semana que antecedeu a ordenação diaconal, está acontecendo uma missão aqui na cidade dos Vizinhos, né? Nas 2 paróquias. É um tríduo, né? O tríduo inicia hoje, né? Mas desde segunda-feira nós estamos com um grupo de seminaristas e irmãs aqui na cidade. Em torno de 36 seminaristas e 2 irmãs que conseguiram vir. E estão divididos um pouco na Paróquia Imaculada, um pouco na Santo Antônio. Foram para algumas comunidades do interior, fazer bênção de casa, celebração da missa. Não foi possível atingir todas as comunidades, né, dado ao tamanho de nossa cidade. Mas a nossa gratidão é a todas as comunidades que acolheram, que puderam acolher, aos seminaristas e irmãs, padres que vieram também para trabalhar, e ao povo de Deus desta cidade, destas 2 paróquias, mas por mim, especialmente a paróquia Santo Antônio de Pádua, pelo carinho, pela acolhida, né, pelas orações nestes tempos, especialmente nesta semana, e também o convite, né, à participação da nossa celebração de ordenação diaconal. Como o Claudecir falou, se não possível presencial, mas será transmitido também uma parte pela rádio, mas pelo Facebook, YouTube da Paróquia Imaculada e da Paróquia Santo Antônio de Pádua.
Então, também será possível acompanhar desde suas casas a transmissão da celebração de Eucaristia de ordenação diaconal. Muito bem. Eu quero agradecer, então, ao Claudicir Grevenhagen, ao Giovanni Júlio, cumprimentá-los para persistir nessa vocação tão importante, que a messe é muito grande e os operários cada dia menos. Agradecer o Jefferson pelo apoio técnico aí, o Giovanni Lima. A todos um bom dia, muito obrigado e até amanhã.